Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. São 12h04, hoje Dia Mundial da Amazônia. Eu quero começar o programa falando de gratidão. Gratidão é a nobreza de um campeão. Você agradecer de amanhecer, de acordar pela manhã, de ter a oportunidade de ajudar pessoas, de ter um alimento na sua mesa, de ter um trabalho, de ter amigos, de ter família, de ter o que vestir, de ter o que beber. Agradecer a todo instante a Deus por aquilo que nós somos, principalmente, e também por aquilo que nós temos. 12h05. Chegando a equipe altamente comprometida com o jornalismo sério da Rádio Hora. Marco Antônio Marrom no comando de áudio, Márcio Pena operando vídeo, a produção de Alex Nantes e Rafaela Moreira, direção de jornalismo de Arthur Mário, a direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e eu, Gino Rondon, na apresentação. Eu cumprimento a todos em nome desta equipe maravilhosa. E 5 no Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Hoje eu quero compartilhar com você a importância. Ontem eu falei de comunicação, falei que hoje eu ia aprofundar um pouco mais. Como que você se comunica com excelência? O que precisa? Seja através de Facebook, seja através do YouTube, seja através do Instagram, seja através de uma emissora de rádio, televisão, seja em sala de aula, seja numa palestra. Primeira coisa, você tem que adquirir autoridade para falar sobre o assunto que você escolher. Eu não vou falar de transplante de coração se eu não tenho noção médica, orientação, nem treinamento, nem graduação, nem nada. Eu nunca estudei isso. Agora, autoridade em comunicação, em liderança, aí eu falo de cadeira, falo com propriedade, falo com conhecimento de causa. Então, a primeira coisa é a autoridade que você tem que adquirir, estudando bastante, lendo bastante sobre o tema que você opta em trabalhar. Depois, o compromisso. Aquele compromisso que você tem que ter todos os dias, se apresentando, colocando a cara a tapa. Errar faz parte do ser humano, infelizmente, mas faz parte. E já erra quem não faz. Se você não está fazendo, você já está errado. Você tem que fazer para adquirir a habilidade. E esse compromisso você tem que ter de levar todo dia a mensagem, a sua comunicação. Você já adquiriu autoridade e ter consistência naquilo que você fala. O que você falar, falar com propriedade, com conhecimento, para dialogar, para discutir em qualquer nível. E eu, dentro daquilo que eu tenho expertise, eu enfrento qualquer plateia, qualquer cenário, porque eu estudo bastante, eu procuro realmente buscar informação para transformar em conhecimento e o principal, compartilhar, porque quando você ensina, você aprende duas vezes. Sou Gino Rondon, essa é a minha opinião, são 12h08. Você está ouvindo Giro Notícias, com Gino Rondon. Vamos começar o giro pelo agronegócio. Vamos falar sobre colheita do milho, que está perto do fim. Despesa aumenta, mas as lavouras de soja aumentam também na produtividade. E o preço do boi gordo volta a subir. Humberto Ferretti tem maiores detalhes. Giro Notícias. A colheita da segunda safra de milho praticamente terminou no Paraná. Dados do DERAL apontam que os trabalhos estão encerrados em nada menos que 98% da área. Nas lavouras onde a retirada ainda vai acontecer, 71% do milho estão em boas condições e apenas 11% estão em situação ruim. A área dedicada ao cultivo de grãos no Paraná passa de 2.200.000 hectares.
Com o fim da colheita do milho, muito agricultor começa a pensar na soja. E aí vem a dor de cabeça. Balanço do CPEA aponta que os fertilizantes fosfastados e potássicos estão mais caros. Quem comprou os insumos no primeiro semestre, por exemplo, pagou o maior preço para o período em 9 anos. A alta média chegou a mais de 20% na comparação com 2018. Por exemplo, por conta da alta do dólar, da tabela do frete e da valorização das matérias-primas. E o preço do boi gordo começou o mês em alta em algumas praças. Dados da agência Safras e Mercado apontam que a arroba foi cotada nos últimos dias a R$ 159 em São Paulo e a R$ 149 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Principalmente os frigoríficos menores estão ativos em busca de mercadoria, bem no momento em que a oferta de animais continua pequena. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12 horas 10 minutos. A prefeita de Dourados voltou a escalonar o salário e quem ganha até R$ 4.100 já recebe amanhã. A prefeitura informou que 75% dos 7.000 servidores de Dourados recebem no 5º dia útil e os demais na semana que vem. Dificuldade para pagar o salário lá na cidade de Dourados. Essa dificuldade com pagamento do salário dos servidores municipais vem desde o ano passado. A prefeitura de Dourados vai recorrer mais uma vez ao escalonamento para pagar a folha de agosto. Amanhã é o 5º dia útil de setembro, recebem cerca de 6.500 funcionários com salário de até R$ 4.100. Os demais, em torno de 500 servidores, devem receber até o final da próxima semana. Esse escalonamento já foi adotado neste ano. Mês passado, a prefeitura recorreu ao parcelamento, pagando 44% do salário a todos os servidores. A estratégia foi adotada pelo então secretário de Fazenda, Paulo César Nogueira Júnior. Só que a medida provocou protestos contra a prefeita Délia Razuc. Teve servidor que recebeu menos de R$ 500. Ficou sem dinheiro até para pagar transporte. Foi o estopim para a demissão do secretário Paulo César, oficializada segunda-feira. A 33ª mudança na equipe da atual mandatária, que ocupa o cargo desde janeiro de 2017. Segundo a assessoria da prefeitura, 75,42% do funcionalismo público municipal recebe o salário de agosto, até sexta-feira agora, até amanhã. O restante da folha será depositado antes do final da próxima semana. São 12 horas 12 minutos, vamos dar um giro até a nossa redação com Alex Nantes. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Gino. Os servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul irão realizar manifestações sincronizadas hoje às 13 horas em todos os fóruns do Estado, em virtude da insatisfação da categoria após a administração do Tribunal de Justiça, TJMS, faltar com transparência em relação à reivindicação dos servidores. Ocorre que o tribunal alega indisponibilidade financeira para não cumprir os direitos dos servidores. Sendo assim, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário protocolou um requerimento solicitando informações sobre os pagamentos efetuados pelo tribunal. Além disso, os servidores alegam que estão sem reajustes, que foi negado pelo Tribunal de Justiça na data base deste ano. Em Campo Grande, a manifestação sincronizada ocorrerá no Fórum Heitor de Medeiros, com duração de 15 minutos, por meio de intervalo coletivo. Nas cidades do interior, ocorrerá na frente dos respectivos fóruns. Gino. Ok, Alex. Agora 12 horas 13 minutos. A Fundação Social do Trabalho, a FUNSAT, está oferecendo hoje 115 vagas de empregos aqui em Campo Grande. Desse total, 15 vagas são para estágio. Conforme a Fundação, estão sendo oferecidas vagas de estágio nas áreas de publicidade, são 6 vagas, recepcionista auxiliar de secretária, 1 vaga,
assistente administrativo, uma vaga, auxiliar administrativo, engenharia civil, engenharia mecânica, uma vaga, tecnólogo em edificações, 2 vagas e auxiliar contábil, uma vaga. Também existem vagas para pessoa com deficiência, para advogado, ajudante de reflorestamento, ajudante de carga e descarga, auxiliar administrativo, estoque, auxiliar de limpeza, atendimento de lanchonete, operador de vendas e vigilante. Os interessados nas vagas devem procurar a FUNSET, localizada na 14 de julho 992, na Vila Glória. Às 12h14, vamos com as dicas de finanças pessoais com João Vitor Faedo. São 12h15, 12h15. João Vitor daqui a pouquinho estará falando aí das dicas de finanças pessoais aqui no Giro Notícias. Vamos dar um giro pelo Brasil, até Brasília, falar de política. O presidente Jair Bolsonaro defende preservar o teto de gastos um dia após ter dito que mudança é questão matemática. Regra que limita os gastos da União está em vigor desde 2016. Ontem, Rodrigo Maia comentou a declaração do presidente sobre eventual mudança e disse que revisão seria besteira. Aí o presidente Bolsonaro afirmou hoje, em uma rede social, ser preciso preservar a regra que impõe um teto para os gastos públicos. Ontem, em entrevista coletiva, Bolsonaro foi questionado se o governo poderia flexibilizar a regra e respondeu que é uma questão de matemática, já que as despesas obrigatórias têm aumentado. Aí ontem à tarde, Bolsonaro se reuniu com o ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, e a equipe econômica do governo também já se manifestou dizendo que não quer mudar o mecanismo do teto, coloca uma trava no crescimento das despesas públicas. Na avaliação de assessores do ministro da Economia, Paulo Guedes, o ideal é deixar que os gatilhos do teto sejam acionados, forçando uma redução de despesas do governo, inclusive obrigatórias. 12h16, já que falamos de economia em nível nacional, vamos ouvir agora as dicas de finanças pessoais com o João Vitor Faedo. Giro Notícias. Bom dia, querido ouvinte, como vai? Tudo jóia? O trabalho é a forma mais direta que podemos expressar o nosso ser, nossas habilidades e os nossos dons. O nosso trabalho reflete diretamente quem nós somos. O trabalho é a fonte que nos provê recursos financeiros. O trabalho também é um meio para construirmos o nosso legado. Para isso, precisamos analisar qual tem sido a nossa postura em relação ao trabalho. Podemos estar envolvidos ou comprometidos. Quando estamos envolvidos, participamos, estamos presentes, fazemos o que tem que ser feito e recebemos o salário por aquilo. No final do dia, voltamos para a nossa vida. Agora, quando estamos comprometidos, significa que estamos totalmente mergulhados no processo. O trabalho faz parte de nós. Os problemas da empresa são os meus problemas também. E quero ajudar a encontrar a solução. Aquilo que faço, das 8 da manhã até as 6 da tarde, não está descolado da minha vida, e sim faz parte de toda a engrenagem. Então veja a sua postura em relação ao trabalho, à empresa e ao seu líder. Ele sabe que pode contar com você? Quando a sua postura muda, o mundo muda ao seu redor e a consequência disso vai ser o seu resultado financeiro. Então pense nisso. Tenha um bom trabalho. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Você acha que crédito consignado é só para aposentado e pensionista? Que nada! Meu filho,
funcionário, servidor público, acabou de fazer um lá no Sicoob. Rapidinho, sem avalista. Minha nora, funcionária de empresa privada, também conseguiu. Tô até pensando em fazer de novo. Com crédito consignado do Sicoob, você organiza sua vida e realiza mais. Aproveite as melhores taxas e parcelas que cabem no seu bolso. Passe em uma cooperativa Sicoob e contrate. Sicoob, faça parte. Se prepara para comemorar a Semana da Pátria e para despertar o espírito cívico-patriótico, entidades, junto com o Comando Militar do Oeste, com apoio dos veículos de comunicação, desenvolvem uma grande ação conjunta para colorir a cidade com símbolos nacionais. Enfeite a sua casa, sua rua, seu carro, seu local de trabalho com as cores do Brasil. Vamos juntos fazer uma bonita homenagem à nossa pátria. E no dia 7 de setembro, na rua 13 de maio, às 8 da manhã, prestigie o desfile da independência do Brasil. O futuro melhor depende de cada um de nós. Brasil, nossa pátria. Rádio Hora. Atenção serralheiros, quer preço justo e bom atendimento? Vem para Perfil Plus Ferragem. Grupos metalônicos, perfis estruturais, fechaduras e acessórios em geral para serralheria. Fone 3305-7735. WhatsApp 67991563279. Avenida Manuel da Costa Lima, 2222, Piratininga, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Perfil Plus de bom negócio. Atenção, em alguns metros, homens trabalhando por Campo Grande. A Águas Guariroba está em ação, renovando boa parte da tubulação da rede de água da nossa cidade. As obras estão acontecendo em algumas ruas para melhorar o abastecimento da água que chega até você. Modernização para uma cidade cada vez mais sustentável. Acesse aguasguariroba.com.br/em ação e saiba mais. Águas Guariroba, nossa natureza movimenta a vida. A Rádio Hora quer ouvir você. Mande seu zap para 99911-9689. Mande agora. 99911-9689. Rádio Hora. A regionalização da saúde está acontecendo todos os dias no estado. Já são mais de 3.000 exames de ressonância, 1 milhão de tomografias e quase 48 mil mamografias. 1,5 milhão de exames de raio-x e 70 mil cirurgias eletivas foram realizadas. Só neste ano, chegamos aos 150 mil eletrocardiogramas e 8 núcleos de hemodiálise estão em funcionamento. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Governo que ouve, trabalha e realiza. 92 FM. Rádio Hora. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. São 12 horas e 22 minutos. Lideranças de diferentes partidos alinhados com o presidente Jair Bolsonaro aguardam uma eventual troca no comando da Direção-Geral da Polícia Federal ainda no curto prazo. Na Polícia Federal, integrantes da coordenação pressionam o ministro da Justiça, Sérgio Moro, a definir o sucessor de Maurício Valeixo. Ouvido já no início da semana, políticos relataram que, apesar de mudar o tom sobre Moro, Bolsonaro não desistiu de trocar o comando da Polícia Federal. Além disso, tem sinalizado desde o fim de semana que até o final de setembro espera mudanças na cúpula da Polícia Federal. São 12 horas e 22 minutos. Meu entrevistado hoje, aqui no Giro Notícias, é o profissional de marketing, de pesquisa, já há muitos anos no mercado, Paulo Catanante. Prazer tê-lo aqui, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Gino. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Hora. Nós estamos aqui à sua disposição. Recentemente nós tivemos uma conversa via telefone, você estava em Corumbá, Dourados, e hoje temos o prazer de tê-lo pessoalmente. Você que está acompanhando, é uma honra para mim. Pelo Facebook, pode verificar, pode assistir, ou através da rádio, através também das redes sociais. Paulo, você já tem uma experiência de alguns aninhos já na área, né, de marketing político, de pesquisa. Já entrou no ENTA, né? Já entrou no ENTA. São 40 anos já.
E cada eleição é uma eleição, Paulo? Cada eleição é uma eleição totalmente diferente, porque os quadros são diferentes, né? Os quadros de disputa, por ser diferente, e automaticamente muda os formatos, né? Qual foi a primeira campanha que você fez aqui em Mato Grosso do Sul? A primeira campanha mesmo nós fizemos na cidade de Dourados, lá atrás, né, na adolescência ainda, quando o João da Câmara foi candidato a prefeito, que é o Totó Câmara. Nós começamos na Grande Dourados. Aí depois foi a campanha do Juvencio, que já foi acho que em 86, e é ali que nós começamos com os trabalhos de pesquisa. Eu prestava serviço para o Ibope e eu fazia campo, eu comecei na prancheta fazendo, para grandes institutos. Eu trabalhei com o Ibope e trabalhei também com o João Francisco no Instituto Gallup, que a sede era na época em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E nós começamos esse trabalho lá atrás, bem no começo, quando o Instituto de Pesquisa, inclusive, nós fundamos o primeiro Instituto de Pesquisa no Centro-Oeste. Eu e o Valzomiro Seolim, que depois ele criou a Tendência, e nós fomos sócios na época, e montamos na época o primeiro Instituto de Pesquisa do Centro-Oeste, que é o IBRAP, que chamava-se Instituto Brasiliense de Pesquisa de Opinião Pública, porque nós não conseguimos registrar na época como brasileiro. Aí depois passou IBRAP, Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública. E aí isso foi lá em 85, 86. E daí para frente nós estamos na luta, na lida, como se diz, né? E aí fomos expandindo para outros estados, como Roraima, Mato Grosso, o interior de São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto, Sorocaba e demais cidades. E até no Pará tivemos também, no sul do Pará e na região de Marabá. Então a gente já tem um trecho. E a pesquisa dá uma consistência para o trabalho. Eu li a biografia do David Ogilvy, foi um dos maiores publicitários do mundo. Ele começou sua carreira também trabalhando com o Gallup. Com o Gallup mesmo, quando ele estava abrindo a agência nos Estados Unidos, eles trabalharam e foi onde ele aprendeu e teve toda a base de pesquisa e se tornou um dos maiores publicitários do mundo. Isso mesmo. A pesquisa, além de você fazer os levantamentos de campo, o processo seguinte é a interpretação dos dados que vêm de campo, né? Não adianta você trazer uma tabela e ali não fazer, complementar esse trabalho, que é a interpretação dos dados que vêm de campo, que é a parte mais importante de uma pesquisa, né? Que você, além de levantar dados de campo, é interpretar aquelas informações que o entrevistado... Que é o mais difícil. Fazer essa interpretação mais difícil. Isso aí tem que ter... Não adianta fazer a pesquisa, ter as informações, se não souber fazer um cruzamento, uma leitura, de nada vai resolver. Né? E outro dado interessante, que eu estava só para recordar, nós, por ser o primeiro Instituto Centro-Oeste, depois o primeiro do Mato Grosso do Sul, as pessoas que passaram pela IBRAP, a maioria criaram outros institutos, né? Hoje tem 12 institutos de pesquisa no Mato Grosso do Sul, 13 trabalharam com a gente, praticamente. Quer dizer, a grande maioria dos nossos concorrentes passaram pelo próprio IBRAP, né? Que trabalharam com a gente em épocas passadas. Falando das ferramentas de marketing, na época que você iniciou, até a própria pesquisa não era muito valorizada, né? Só mesmo as pessoas já vanguardistas, que tinham uma visão mais à frente, que sabiam da importância da pesquisa. A maioria ainda achava que... foi o sistema de propagação das pesquisas, né? A mídia escrita, impressa, nos anos 70 e 80, foi a responsável pela propagação. E aí também surgiram empresas jornalísticas que abraçaram essa área de pesquisa. No caso, o Datafolha, o Infor Brasil, que era do Jornal do Brasil, e outras grandes empresas jornalísticas que fizeram parcerias ou criaram grupos de pesquisa próprios. Então, aonde se popularizou pesquisas de opinião pública. Nós devemos isso à grande mídia e à grande imprensa responsável por essa divulgação. Eles começaram também a valorizar e a divulgar e bater resultados. É que ela é representativa, né? As chances de...
de acerto é muito grande, é em torno aí de 3, 4% são as margens máximas de erro. Então isso aí fortaleceu. Agora também, nesse que surgiu alguns institutos de pesquisa, algumas picaretagens nessa área, como em qualquer área acontece, né, de que atingiu a gente assim um pouco. Manipular resultados e aí prejudica o trabalho. Pessoas que não estão credenciadas, né, não têm formação para isso, não estão credenciadas para isso, e pessoas assim que não tiveram interesse de dar qualidade às suas atividades e aí criaram essa... Mas o eleitor, o leitor, o ouvinte, as pessoas hoje estão mais esclarecidas e sabem separar as coisas certas. São 12 horas e 29 minutos, estou conversando com um profissional de marketing de pesquisas, Paulo Catanante. Paulo, o marketing, de um modo geral, ele tem que ter como ferramenta principal pesquisa, para você trabalhar o marketing, não só na área política, na área mercadológica, e a gente vê que, infelizmente, as pessoas não dão muita atenção ainda. Eu, como profissional de marketing, eu falo, olha, se não tiver pesquisa, a gente vai no achismo, e no achismo você não chega a lugar nenhum. Você tem que ter que a bússola, é o norte, para te dar o norte. Mas aquela importância que você falou, que ressaltou, tem que saber fazer a leitura. O profissional de marketing hoje ainda também é confundido muito com o publicitário, com o jornalista. O candidato, às vezes, ele contrata um jornalista e acha que tem o trabalho de um profissional de marketing ou um publicitário. Não é. Cada um no seu cada um. Os números que você tem hoje das pesquisas, eles servem para quem está conduzindo o processo, né? E eu sempre falo, pesquisa, a influência da pesquisa é junto aos dirigentes de campanha, aos candidatos, ela influencia dirigentes e coordenadores de campanha, influencia candidatos, influencia mídias, proprietários e diretores de mídia, ela influencia, o eleitor não, o menor percentual de influência junto ao eleitor. Esse negócio de, porque o eleitor vota em quem está na frente, não é verdade. O eleitor tem a sabedoria, a inteligência de votar naquilo, na escolha que ele faz. Geralmente não é porque a pesquisa está indicando que fulano vai ganhar. É o famoso voto útil. O famoso útil, não existe. Ela é porque a tendência dele é votar naquele nome, porque a tendência da maioria, e ele, nos contatos que ele tem, a própria pesquisa ele mesmo faz. Então esse negócio de falar, porque divulgar que fulano está na frente, influencia, não. Ela influencia donos de mídias, influencia apresentadores, fornecedores, as pessoas que bancam, influencia a própria mídia, isso sim, mas o eleitor não, o eleitor tem uma inteligência e tem a habilidade de votar e de fazer suas escolhas, independente de pesquisas de opinião. Quando você começou, eu também peguei muito essa época, os shows mícios, levavam-se artistas, faziam um barulho danado. O cara não ia ali para ver discurso do político, ele ia para ver o show e acabava tendo que ouvir para poder assistir o show. Eu sempre digo, os showmícios, ele embeleza a campanha, né? Ele embeleza, ele dá assim, ele dá um acabamento para a campanha, ele motiva as pessoas e ele cria um clima favorável para a equipe do candidato, né? Que vê aquela coisa, aquela beleza, movimento todo, né? Mas também influencia pouco na decisão do voto, né? E a decisão do voto hoje, cada vez mais o eleitor está mais habilitado para fazer suas escolhas. Outra coisa que você me falou sobre o marketing. Você sabe que a palavra marqueteiro foi criada por um grupo de imprensa que jornalistas queriam dar um título para alguém que estava coordenando ou era responsável por alguma campanha. Aí começou marqueteiro, mas na verdade não existe. Existem as pessoas que são especialistas em vender imagens e vender pessoas. Que aí é o marketing. Exatamente, mesmo, né? Exatamente, pessoas que atender a necessidade. Atender a necessidade. E hoje o marketing político é feito entre as próprias pessoas, entre os próprios eleitores, entendeu? E agora com a presença dos influenciadores digitais, ficou mais forte
ainda o novo. Então eu sempre bato nessa tecla. Hoje é necessário se agregar o novo. O novo tá lá na periferia, está lá entre as pessoas. As pessoas hoje estão mais conectadas, né? Hoje a notícia chega primeiro lá. E o marketing é feito entre essas pessoas. Então essas pessoas que fazem as suas próprias campanhas e criam seus climas, seus grupos de WhatsApp, no Instagram e Face, e nas mídias sociais. Eles são responsáveis por criar esses climas favoráveis para determinados candidatos. São 12 horas e 33 minutos, 99911-9689. Tem ouvinte na linha, boa tarde. Paz do Senhor, boa tarde. Aqui quem fala é o pastor Ratkov. Me desculpe, mas a pesquisa de opinião pública, ela influencia sim na liderança. Quem está leva vantagem. E eu tenho exemplos, né, bem próximos e tenho certeza que isso acontece, porque eu cansei de ouvir pessoas muito chegadas a mim, muito próximas de mim, dizer: eu vou votar para não perder meu voto. É uma declaração de pessoas um pouco menos esclarecidas, é claro, mas ainda existe muitas pessoas com este pensamento. Então a pesquisa de opinião, ela influencia diretamente, sim, nos resultados finais da eleição. Tá ok, muito obrigado pela sua participação. Paulo é o profissional de pesquisa e de marketing. Existe controvérsia? Uma parte do eleitor, pequena parte do eleitor, isso é científico, está provado com pesquisas e pesquisas qualitativas que influencia numa pequena parte do eleitor. Agora ela influencia mais, a grande maioria, a influência é junto aos patrocinadores de campanha, ela influencia entre o próprio candidato, quer dizer, cria um clima de vitória, e esse clima de vitória pode contagiar o eleitor que está lá na ponta. Mas dizer que o número vai fazer é uma minoria que pode acompanhar através de quem está na frente, mas é um número pequeno. Isso é científico, essa colocação, não é uma criatividade minha e nem uma invenção. Isso são dados científicos junto a eleitores, que é uma pequena parte, em torno de 2% a 3%, que segue esses números. Aquelas pessoas que não dão a qualidade ao voto. Que poucos eleitores, poucos eleitores da faixa D e E, que ainda não entenderam que o voto nada mais é do que uma procuração que ele dá para alguém representá-lo. Então aí esse voto flexível que pode ter essa influência, que é uma pequena parte, que eu chamo de voto elástico. Entendeu? Até porque, por exemplo, numa eleição eu tenho que pesquisar, estudar, verificar qual o potencial do candidato que eu opto em dar o meu voto, passar a minha procuração para ele, e eu não quero ir na onda. Porque todo mundo está votando em fulano, eu também vou votar. Não. Porque eu não quero perder meu voto. Não. Eu tenho que analisar para ver quem é o melhor, qual é a proposta, como é que ele está realmente se colocando naquele determinado cargo. Baseado nessa análise é que eu vou escolher o meu voto. Exatamente. Agora, é fundamental a pesquisa para você dirigir a publicidade da sua campanha, dirigir o marketing da sua campanha, dirigir a equipe sua. É importante você ter essa pesquisa para a equipe não sair sem informação, né? Os contatos e os conteúdos de inteligência das mídias sociais também baseado em informação de campo, em pesquisa, que é muito importante hoje, que a mídia social, principalmente as principais mídias sociais, que é o Instagram, o Facebook, o Twitter, tem que ter conteúdo de inteligência para ter sucesso, porque senão, e esse conteúdo de inteligência vem de pesquisa, isso do usuário político, né? Das pessoas, que você vê, tem político aí que divulga vídeo de 10 minutos, 5 minutos, eu sempre falo, vídeo para as mídias sociais não pode passar do tamanho de uma música, não pode passar de 2, 3 minutos, porque ninguém vai conseguir ver, e o próprio aparelho pode nem carregar isso tudo. Então tem que ter essa inteligência de colocar um material que possa as pessoas consumir com a mesma sabedoria que foi colocado isso. Eu vi uma matéria recente no Meio Mensagem, também depois o próprio mercado começou a mostrar isso, e eu venho acompanhando
que é o crescimento do rádio. O rádio volta agora com força total. Por quê? Porque é um veículo que não é egoísta. Televisão, se você não estiver sentado para assistir, jornal, se você não sentar para ler, uma revista, e o rádio, o áudio, está no carro, está em qualquer lugar. E eu passei por essa experiência. Eu tenho um café da manhã, que eu tenho uma lista VIP, para o Brasil todo, eu mando, disponibilizo todo dia. Comecei com áudio já há mais de ano. De repente, é a falta da pesquisa, influência, é um amigo, pô, grava vídeo, grava. Eu comecei a gravar vídeo, o índice de pessoas fiéis reduziu drasticamente. Aí eu fui pesquisar. Por quê? Foi, Gino, o áudio, eu estava indo para o trabalho, eu colocava no Bluetooth, eu ouvia no carro, ou chegava no trabalho, eu estava no banheiro, eu estava em qualquer lugar, eu estava ouvindo. Agora o vídeo não dá tempo, então está acumulando. Eu dei uma recuada estratégica, voltei agora só com o áudio. E aí vem a onda podcast, que também já tentaram fazer, recuaram, e agora voltou com força total. A Globo mesmo, com Fantástico, e várias empresas usando podcast. Exatamente. Que é o áudio que você vai para academia, você põe o fone no ouvido, aí vem uma coisa errada, o cara está no carro e põe o fone no ouvido. Escolas particulares também estão usando, faculdades estão usando, né? Podcast é realmente das aulas, né? Exato, mas aí é só o áudio. Então, aí vem a pergunta. Eu fiz todo esse preâmbulo, Paulo. Nas eleições, nas últimas agora, ainda a rede social foi determinante. Até porque rádio e televisão, espaço para um candidato a vereador, por exemplo, meu nome é Enéas e acabou. Ele não tem como conversar com o eleitor, apresentar uma proposta. Ele tem que mostrar a cara dele, tudo bem. Mas usando a rede social, ele se aproxima mais. E vem agora a onda, Maianelli é um dos defensores também, da utilização do áudio com o ouvinte. Você disse do limite, do tempo de gravar um vídeo. O áudio ele pode estar em qualquer lugar que ele vai ouvir. Vai ser uma ferramenta para a eleição do ano que vem, Paulo? Também. Eu vou te falar, você falou agora há pouco sobre a televisão. Hoje tem uma informação interessante. 2/3 das pessoas que estão assistindo televisão, na frente de um televisor, estão teclando no celular. Então ele não consegue mais fixar na televisão. Então ele está ali olhando a televisão e o celular na mão teclando. Isso é de cada 3 pessoas, 2. Você entendeu? Então, você vê a influência, caiu assim a concentração diante de um televisor. Né? Já do rádio, se ele está dirigindo, tal, ele está ouvindo, porque não há necessidade dele ver. Né? A televisão ele tem que ver. Então ele prefere estar ouvindo também a televisão, como se fosse no rádio, e começa e teclando. Então, principalmente na classe A, B, C, é um grande número. Outra coisa interessante, nos ônibus que tem Wi-Fi, ou quando ele já vai para casa, já conectando em determinados, por exemplo, Globo Play, etc., ele já sai dali sabendo a notícia, o resumo da novela, chega em casa, nem a televisão ele não liga. Ele já viu tudo no WhatsApp, o grupo de WhatsApp já informou, quer dizer, ele tem as notícias ali, ele já sabe quem... de manhã ele já sabe que a operação da Polícia Federal está na rua, ele já viu ali no WhatsApp, ele não precisa ligar a televisão. Ele já está tendo essa informação no fone de ouvido que ele está levando, quer dizer, isso aí tirou a audiência, a fixação do telespectador na tela. Por isso que eles estão se reinventando também, partindo do podcast. Comentários de jornalistas, tudo. Hoje a pessoa não tem mais a paciência de ficar ali 1 hora assistindo televisão, e vem o comercial, ele não fixa, ele já pega um celular e ele vai na net e já fica ali. É um vício. É um vício. Hoje, para você ter uma ideia, em torno de 2/3 da população é conectada à net diariamente. Nós temos 65% a 70%. Que são pessoas que acessam a internet todo o santo dia. Quer dizer, você vê um número crescente. Isso há 2 anos atrás era 1/3, hoje é 2/3. Quer dizer, e esse crescimento é tudo via no smartphone, nos telefones, nos celulares. Né? E que é uma mídia barata, né? Para quem faz, para quem vai disponibilizar para uma campanha, por exemplo, para um candidato. É uma mídia super barata. Você passa, por exemplo, nós temos uma informação interessante, se você vai no centro da cidade, de cada 100 pessoas que estão circulando, 18 está com fone de ouvido.
entendeu? Um foninho branco de ouvido conectado no celular dele. E nem sempre ouvindo música. Não, nem sempre música. Então, ali está notícia, informação, ou ele está alguma outra atividade. Isso é um número alto. Você vê. Em academia, exatamente. Você vê direto, a pessoa exatamente, você vê que isso é crescente. Isso é recente. Isso é de janeiro, fevereiro para cá que esse número duplicou. E que vai fazer diferença nas eleições. Vai fazer diferença nas eleições. Então, quem tiver, sempre eu falo, para se expor na mídia social, tem que ser um material que eu dou o nome de conteúdo de inteligência. Tem que ser uma coisa que agradável, fácil e que embeleza o dia a dia e cria um clima político dentro do próprio da pessoa que está conduzindo ali. Hoje, na abertura do programa, eu tenho um comentário do Gino Rondon. Eu comentei justamente sobre isso. É o compromisso. Todo dia tem que estar colocando um conteúdo de inteligência. Inteligência, exatamente. A consistência, ele tem que ter conhecimento sobre aquilo que ele está falando. E a autoridade, o tamanho, e a autoridade. Quem é essa pessoa para falar? Ainda se tem o caso. Vou eu falar de transplante de coração. Eu não tenho autoridade. Agora, de comunicação, eu tenho a minha expertise, eu tenho a autoridade. Você vê o tanto que caiu os índices de leitura de jornais, né? E um dos motivos é o tamanho do texto. Hoje ninguém mais tem tempo para ler uma página de jornal inteiro. Então, quanto menor o texto, maior é a leitura. Então, você vê hoje em Campo Grande, o índice de leitura de 9% e 6 anos atrás, hoje é 0,5%. Quer dizer, de cada grupo de 220 pessoas, um está lendo jornal. Sendo que antes eu tinha 8 pessoas lendo a cada grupo de 100. Muito pouco. Então houve uma queda imensa. E aí você pergunta o porquê. Uma que ele utiliza outros meios, que é a mídia, né, a internet. Outra que os textos são longos e alguns donos de jornais, alguns jornalistas não entenderam. Não acordaram, querem escrever muito. E aí contrato, aí tem que ler aquilo, aí eles não têm mais paciência, mais tolerância para ficar lendo uma página inteira de jornal. Eu lembro de uma campanha para um candidato a deputado federal em Mato Grosso, ele foi o mais votado, eu coordenando o marketing, a gente tinha uma jornalista daquelas tradicionais, e o texto dela, barbaridade. Eu falava, não é assim. E falando a mesma coisa, melhor é isso. Repetitivo, seria um parágrafo depois o outro. Fala, não é por aí, fulana. Tem que ser mais objetiva. Mas meu Deus do céu, ela falou, porque você não entende de jornalismo. Eu falo, eu sou jornalista antes de ser profissional de marketing. Tenho formação também em marketing, mas tenho também em comunicação social. Só que as coisas mudaram, eu falava para ela. Lá nos Estados Unidos, naquela época, quando eu estava conversando com ela, falei, lá New York Times, os grandes jornais da época, que hoje também estão tudo passando para a parte tecnológica, o camarada só é contratado se ele tiver visão de marketing. Eles não contratam mais só o jornalista que faz textos que eu chamo de tratados, né? O cara faz um tratado, aquilo não é uma matéria. Ele tem que ter a visão de marketing, que é para ter essa objetividade. Para texto curto. Hoje é sucesso, principalmente em outros estados, aqui também, o jornalismo investigativo, o jornalismo que fiscaliza os atos e feitos do serviço público. Né? Que tem essa. Você quase não vê isso mais aqui, principalmente no Mato Grosso do Sul. Então há uma necessidade, o leitor tem essa necessidade de ver um jornalismo que fiscaliza atos e feitos administrativos do serviço público, o que hoje não se pratica aqui praticamente, né? São 12h47. O governo cria grupo de trabalho para discutir nova reforma trabalhista, formado por ministros, acadêmicos, colegiado. Esse grupo terá 90 dias para apresentar propostas à sociedade e ao Congresso. Para secretário, o mercado de trabalho está mudando em todo o mundo. E aí o governo instaurou hoje de trabalho. Segundo portaria publicada na edição desta quinta no Diário Oficial da União, o grupo terá prazo de 90 dias para apresentar propostas à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que integra o Ministério da Economia. A ideia não é simplesmente apresentar um projeto de lei, é ter um documento para começar a discutir de uma forma mais ampla com a sociedade e o parlamento brasileiro. São 12h47.
Meu entrevistado hoje é Paulo Catanante, profissional de pesquisas, de marketing, e nós vamos dar um giro agora com a nossa repórter Sig Eichmeyer, onde ela vai passar informações que o câncer pode liderar causas de morte no futuro. Sig. Giro Notícias. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte de adultos com idade média no mundo todo. Em 2017, representaram mais de 40% dos falecimentos, com quase 17.700.000 óbitos. No mesmo ano, o câncer provocou 27% das mortes. Apesar do resultado, pesquisas recentes apontam que em países mais ricos, os tumores malignos causam maior número de óbitos e estão no topo do ranking. A conclusão é de 2 estudos publicados na revista médica The Lancet e apresentados no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, realizado em Paris, na França. De acordo com os resultados, os habitantes de nações pobres têm 2,5 vezes mais possibilidades de morrer vítimas de doenças cardíacas do que os moradores de nações ricas. Alguns dos fatores de risco são a poluição do ar, a alimentação inadequada e os reduzidos níveis de educação. As pesquisas envolveram 20 quais apenas 4 são considerados ricos: Canadá, Arábia Saudita, Suécia e dos Árabes Unidos. Na avaliação dos pesquisadores, é provável que o câncer se transforme na causa mais comum de morte no mundo nas próximas décadas. As informações são do Viva Bem do UOL. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. O Centro de Negócios Vanderlei Mesquita busca parceiros para a representação comercial. Trabalhamos 4 horas por dia. Ganhos entre R$ 1.600 a R$ 3.000. Ligue 99235-5551. 99235-5551. Centro de Negócios Vanderlei Mesquita. A qualquer momento na Rádio Hora. Murmurildo de Azedume. Cicobi, faça parte do maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil. Cicobi União Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para você, pessoa física, abertura de conta, cartões, crédito, investimento, previdência. Para você, pessoa jurídica, para sua empresa, também cartões, contas, aquela maquininha para recebimento, débito, crédito. 3 meses você não paga absolutamente nada. Depois do 4º mês, você vai pagar uma taxa simbólica. Para o seu agronegócio, você que trabalha com agronegócio, linha de crédito, financiamento, para agricultura familiar, Cicobi em Campo Grande, na rua Euclides da Cunha 432, Jardim dos Estados, e também na Via Parque, ali na Mato Grosso, com a Via Parque. Cidrolândia, agência do Cicobi, maior sistema de cooperativas financeiras do país. Cicobi União Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 92 FM. Rádio Hora. Todo domingo, a partir das 7 da manhã. Hora do Avivamento. As melhores músicas pentecostais. 92 FM. Rádio Hora. Rádio Hora. 92,3 FM. Problemas com a direção hidráulica do seu veículo? JP Direções Hidráulicas é a solução. Toda a linha nacional e importada. Equipamentos de ponta, elevadores modernos, retífica da haste hidráulica. Profissionais altamente qualificados. Parcelamos em 12 vezes nos cartões. JP Direções Hidráulicas. Rua Oclésio Barbosa Martins, 502, Vila Progresso, 3342-0122. JP Direções Hidráulicas. Seu carro na direção certa. Trânsito em tempo real. Música e informação. De segunda a sexta às 4 da tarde. Hora do Rush. 92 FM. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12 horas e 52 minutos. Eu estou conversando com Paulo Catanante, profissional de pesquisa e de marketing,
Falando do mercado político, eleitoral, ano que vem nós teremos eleições para vereador e para prefeito. Paulo, o candidato então que tiver um diferencial na campanha é que vai ter mais possibilidade de conquistar a vitória. Exato, a campanha não é hoje, depende como vai ser, como bulir com isso. Tem que ter as ferramentas a serem utilizadas e a forma como é feita a campanha, a publicidade dessa campanha. Isso vai influenciar muito. Muitas vezes a pessoa tem uma liderança hoje, tem uma preferência hoje, mas o concorrente fez uma campanha melhor. Que hoje está acontecendo o quê? Na política, está o eleitor avaliando os melhores. Entendeu? As pessoas melhores, as pessoas que estão se saindo melhor. Então, quem se sair melhor na campanha, tiver uma campanha mais inteligente, uma campanha que atinge um grupo que tem o linguajar daquela comunidade, tem mais sucesso. Então, você pergunta, fulano tem chance? Eu respondo, depende do formato e de como ele vai fazer essa campanha. De como você vender um produto. Então, por exemplo, nós temos X postos de gasolina e 10, 20. Aquele que souber vender melhor, ele pode vender até mais caro, mas ele tem mais cliente. Por quê? É o formato de como ele está comercializando o produto dele. Mesma coisa será a campanha. É como você faz a publicidade e como você tenta conquistar o eleitor, esse formato, essa ferramenta a ser utilizada, isso que vai ter importância. E uma coisa importantíssima é agregar o novo. Como agregar o novo? O novo é isso que nós estamos vendo no dia a dia. Você entendeu? O novo às vezes não é na idade, né, Paulo? Não, às vezes é uma pessoa de idade, mas que tenha esse novo da forma de fazer. É como mostrar isso para população, como fazer chegar isso até lá. As pessoas confundem. Outra coisa em campanha, se confunde, viu, Gino? Se confunde popularidade com respaldo popular. Então, às vezes, aquele candidato tem a popularidade, todo mundo conhece, mas não tem o respaldo do eleitor. Popularidade é uma coisa, respaldo popular é outra. Aquela fase de que o cara que trabalhava em comunicação tinha a sua eleição garantida, passou. Não. Se ele tiver a sabedoria de fazer uma campanha que atinge as pessoas necessárias para ele se eleger, sim, ele pode ter o mesmo sucesso. Agora, não é aquela mesmice de sempre, né? Que era de rádio, de televisão, já tinha garantia de eleição. Determinado radialista todo mundo conhece, mas não significa que ele vai ganhar o voto. Porque o eleitor está mais apurado, ele está mais sensível, ele está mais conectado, né, aos anseios políticos e ao quadro eleitoral. Quem está no cargo, por exemplo, nós temos o prefeito Marquinhos, que é candidato à reeleição, e vários pré-candidatos. Nós temos 29 vereadores. Eu desconheço algum que não seja candidato à reeleição. Se tem algum, eu desconheço, pelo menos no momento atual. Eles têm mais chance por estar no cargo? São duas eleições. Uma é majoritária, a outra é proporcional. A eleição majoritária, que é a eleição de prefeito, e a eleição proporcional, de cargos proporcionais, que é a eleição do legislativo. Hoje, o eleitor está avaliando os atos e os feitos do prefeito e dos cargos majoritários. Então, candidatos à reeleição, eles têm que se preparar porque o eleitor vai avaliar as atividades dele durante o mandato que ele teve. Então, o que ele fez, os atos e os feitos administrativos dele, que vai que vai credenciar ele para uma disputa. E aqueles que mais se destacaram têm mais chance. Eu sempre falo, a atuação de vereadores, hoje o eleitor está acompanhando melhor, está mais próximo. E o do prefeito, mesma coisa, serviços básicos, transporte coletivo, saúde, coleta de lixo, conservação de ruas e avenidas, iluminação pública, educação, isso que vai ser avaliado.
Então, o prefeito candidato à reeleição, que tem esse quadro de atividade bem com respaldo, bem avaliado, ele tem mais chance sim da reeleição. O apoio do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, pesa para uma candidatura, Paulo? Sim, é uma máquina administrativa, entre aspas, né? Uma máquina, é um governo que tem uma estrutura, né, dá uma base, pesa sim. Só que o eleitor vai avaliar isso. É como isso entrar na campanha. Como vai vender isso. Isso que vai o eleitor levar em conta. E o Bolsonaro vai pesar ainda? A mesma coisa. Se tiver bem, estando bem na época da eleição, influencia sim o candidato dele. Mas não sempre quem está disputando é que 2/3 do eleitor, ou chegando aí em torno de 70%, vai levar em conta o candidato, não os apoiadores. Isso sempre foi. Transferência de voto hoje acontece? Não, essa palavra ainda não tem mais. Né? Eu sempre falo, tem algumas palavras que algumas coisas que já não... O eleitor não aceita mais. É o tal do formador de opinião, não tem mais. Lideranças é complicado. Transferência de voto, não existe isso. O eleitor não quer porque fulano tem voto e transfere para mim. Isso é uma minoria. A maioria já não é assim. Isso é uma pequena parcela que vai ser influenciado por alguém que está no poder ou que está apoiando determinado candidato. Beleza, são 12h59. O João Luiz da Silva, neto do bairro Jardim das Macaúbas, essa semana, né, Marrom, ele pediu através do Giro Notícias para que fizéssemos a reivindicação de um vazamento de água que já estava há quase 3 meses na rua dele. E agora ele está mandando aqui: boa tarde, Gino. Obrigado, já foi resolvido o problema da água na rua dele, que Deus abençoe. Muito obrigado, João Luiz da Silva Neto, do bairro Jardim das Macaúbas. Obrigado também ao da Águas Guariroba, que atendeu e foi lá e resolveu o problema. A questão da campanha para o ano que vem, do marketing, estrutura, uma campanha hoje, ela não é mais tão cara como era antigamente, né, Paulo? Porque primeiro há um impedimento legal, né? A própria legislação... Tem limite agora. Tem limite. E segundo, hoje você tem, lógico, tem um custo a campanha, você tem que mobilizar equipes, você tem que mobilizar o próprio candidato, a logística das coisas, isso tem custo, né? Mas não é como era antes. Hoje existem uns limites, a própria legislação estabelece limites, quer dizer que não tem mais aquele exagero, né? E tem os horários hoje de rádio e televisão, horários eleitorais, que são gratuitos, né? Então... influencia, ajuda isso aí, não? A audiência é muito pouca. Na última eleição girou em torno de 10% a 16% as audiências de flagrante domiciliar de aparelhos ligados no horário eleitoral. Então já foi pouco, agora nós não sabemos essa. Não é uma audiência, é pouca. E geralmente quem está essa audiência é de pessoas que já têm o voto decidido. Pessoas que vão ali para ver. Pessoas que trabalham com político, assessores, que vão ali para ver quem está saindo melhor. Ele quer ver o candidato dele, então ela tem pouca influência. Ele não vai definir, porque o cara já é cabeça feita. Sociais, exatamente. Paulo, muito obrigado pela presença aqui no Giro, pelas informações, pelo esclarecimento, sucesso na tua caminhada e muitas campanhas para o ano que vem para você. Muito obrigado, boa tarde a todo mundo, muito obrigado a todos e principalmente a você, pela sua inteligência, sabedoria em conduzir o processo. Sucesso e bola para frente. Obrigado, 1h02. Amanhã, 7h, Arthur Mário no comando do Jornal da Hora. E eu volto às 12 com mais uma edição do Giro Notícias. Um abraço, tchau! Giro Notícias. Você ouviu na Hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso do Sul. ZYX 634. Rádio Hora 92,3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul.